E aí, galerinha das redes sociais, eu sou Benedito Serafim e tá começando mais um Malhando o Cérebro Gel. Até porque aqui toda semana nós vamos botar para exercitar o seu cérebro, resolvendo algumas questões junto com você. Então, solta a vinheta! Então, galerinha das redes sociais, a nossa primeira questão é uma questão que fala sobre economia, tá? Vai para a sua tela aí, exatamente a questão para a gente ler junto. Questão 1. O capitalismo é intrinsecamente instável, mas uma crise tão profunda e danosa quanto a atual era desnecessária. Poderia ter sido evitada se o Estado Democrático tivesse sido capaz de resistir à desregulação dos mercados financeiros. A crise global 2008 começou como costumam começar as crises financeiras em países ricos e foi causada pela desregulação dos mercados financeiros e pela a especulação selvagem que essa desregulação permitiu. Ao atribuir a responsabilidade pela crise econômica atual do capitalismo à desregulamentação dos mercados pelo Estado, o autor do texto tece uma crítica. Letra A, ao capitalismo financeiro. Letra B, ao neoliberalismo econômico. Letra C, ao intervencionismo do Estado. Letra D, à corrupção dos governos. Letra E, à mercantilização da sociedade. Então, galera, essa questão que ela vai falar basicamente que as crises econômicas poderiam ser evitadas se o Estado estivesse mais presente. Eita porra! Tá? Ou seja, se o Estado tivesse ali meio que controlando o sistema financeiro para que do nada ele não quebrasse. É mesmo, é? E aí ele vai criticar literalmente a crise econômica dos Estados Unidos da América ligada àquela crise imobiliária lá de 2008, onde o crédito da crise imobiliária fez começar a iniciar uma crise em cadeia, onde foi quebrando os bancos que emprestavam crédito para a questão imobiliária, e que esses bancos foram quebrando os menores, depois os medianos, depois os maiores, até que o ponto que o Estado teve que intervir, tá? E ajudar os bancos maiores a não quebrarem totalmente. Então, repare, ele vai criticar exatamente a questão do Estado mínimo. Golpista! Tá? Ou seja, o texto ele critica exatamente a ausência do Estado. Ele fala que se tivesse uma presença do Estado, a crise não teria ter sido tão danosa. Então, claramente, fera, quando você pega essa questão, você já é acostumado a malhar o cérebro aqui com a gente. Toma mais! Quero mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra, rapaz! Você vai pegar o seguinte, Estado mínimo, se ele critica o Estado mínimo, ele critica o neoliberalismo. Então a resposta é exatamente a letra B. Repara na letra B, ele fala ao neoliberalismo econômico. Por que não as outras, Bené? Quando ele fala letra A, o capitalismo financeiro, ele começa lá em cima falando o seguinte, o capitalismo é intrinsecamente instável. Ele é instável, mas aí veja, ele não fala durante o texto que a culpa é do capitalismo, tá? Ele fala assim dessa desregulamentação que o Estado propõe perante o mercado. Por que não há intervencionismo do Estado? Exatamente porque ele está cobrando a intervenção do Estado. Ele fala que se o Estado tivesse intervindo, não teria uma crise tão grande. Por que não a corrupção dos governos? Porque você tem que lembrar que a corrupção dos governos estaria ligada à questão de um Estado maior. E ele não está criticando o Estado maior. Pelo contrário, ele está criticando o Estado mínimo, tá? E a letra E, que ele fala a mercantilização da sociedade. Por que não essa? Porque no momento que ele está falando e criticando a questão do mercado junto com a sociedade. Ele está criticando o Estado não estar presente dentro do mercado. Então só poderia ser a letra B. Ele critica o neoliberalismo econômico. Fácil, né, fera? Ou seja, basta você ir praticando que você percebe que as questões não são tão difíceis como parece. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Na questão 2, fera, vai ser colocado na tela aí pra gente ler junto, ok? Vamos lá. Com o advento da terceira revolução industrial, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica ou Revolução Informacional, o capitalismo atinge sua fase informacional global.
Isso ocorre no pós-Segunda Guerra, sobretudo a partir dos anos 70 do século XX, com a expansão de empresas multinacionais e diversas tecnologias no espaço mundial. Sobre o assunto, é correto afirmar que, letra A, nessa fase, o capitalismo, os países tornam-se cada vez mais vulneráveis aos interesses das grandes corporações internacionais, fato associado à crescente circulação de capitais, mercadorias, informações e pessoas, características e, portanto, o processo de globalização. Letra B. A característica mais importante e fundamental dessa etapa do desenvolvimento capitalista é a crescente importância do conhecimento, fato que tem gerado maior interdependência entre os países e diminuindo a desigualdade econômica social entre as nações. Letra C. Nessa fase do capitalismo, ocorre uma verdadeira guerra nas bolsas de valores e mercados futuros em diversos países do mundo, como também em outros setores econômicos. Este período também é caracterizado pela igualdade competitiva entre empresas de países pobres e países ricos. Letra D. No capitalismo globalizado, a intensificação dos fluxos comerciais no espaço mundial é intensa e harmônica. Os produtos são transportados por enormes navios, trens, caminhões e aviões, que circulam por modernas e intricadas redes que cobrem grandes extensões da superfície terrestre. Fera, essa é uma questão que é bem típica de Enem, tá? Uma questão com texto gigantesco, tá? Uma questão com alternativas gigantescas para você ficar cansado. Ixi, onda essa, meu irmão? E com esse cansaço, você de fato desistir. Às vezes uma questão dessa, você pega no Enem e a primeira coisa que você faz é querer pular ela e ir para outra questão. É a verdade, não minto. É uma questão simples, fera. Inclusive ela está na cara de vocês, a resposta, tá? Por isso que é importante o Malhando o Cérebro Gel. Hora do show, porra! O que você quer, monstro? Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz! Saí de casa, comi pra caralho, porra! A questão, ele fala sobre a terceira revolução industrial. Quando ele fala terceira revolução industrial, a gente tem que lembrar que essa terceira revolução, pós-Segunda Guerra Mundial, foi uma revolução de fato de tecnologia, de ciência, tá? E principalmente da questão espacial das empresas, onde, com tanta tecnologia e principalmente com a globalização, o mundo todo hoje está interligado, tá? Esse interligamento tá feito por meio de comunicação ou por sistema de transporte, tá? Cada vez mais modernos, faz com que o mundo se torne uma única aldeia global. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, que o mundo todo pudesse se comunicar. É bem simples. É eu estar aqui no Brasil e poder comprar, sei lá, um tapete de peça. Eu poder comprar um carro asiático, vindo de lá da própria Ásia, ou até ele montado aqui, que é uma questão que a gente vai comentar um pouco mais na frente, tá? Então, veja só. Ele basicamente, esse mundo globalizado, a terceira revolução industrial, as empresas não precisam ficar todas concentradas em um único lugar, tá? É bem simples. Se o mundo todo está interligado, a burguesia, o empresariado, vai procurar a busca de maiores lucros. Então, por exemplo, se ele percebe que a matéria-prima dele é mais barata no continente africano, ele vai comprar essa matéria-prima no continente africano. E se ele perceber que a montagem do seu produto é mais barato na América do Sul, na América Central, porque a mão de obra é mais barata, as fábricas montadoras vão ficar na América do Sul e na América Central. Só que o telemarketing é mais barato na Índia, então o telemarketing fica na Índia. Enquanto a sua sede administrativa, tá, com os seus gerentes, administradores e presidentes, vão ficar em Nova York, tá? Ou seja, as empresas hoje, elas não ficam em um único lugar. Elas estão espalhadas pelo mundo, porque o mundo hoje conectado faz com que as empresas possam, de fato, se espalhar, tá? Então, repare, as empresas hoje são maiores que o próprio países. São maiores que os próprios países sedes, tá? Porque elas não estão só em seus países. Elas estão espalhadas em busca de maiores lucros, tá? Então, vejam só. Vale ressaltar que, ainda assim, essa terceira revolução industrial, ela não vem para acabar com a desigualdade dos países pobres e ricos. Não! Não, pelo contrário. Ele vem com que as empresas, de fato, de países hegemônicos, tá? Que ele até chama de atores hegemônicos, tá? Ela possa se instalar em países pobres
para buscar maiores lucros, inclusive com mão de obra barata, tá? Por exemplo, é muito mais fácil ter uma fábrica montadora de carro no Brasil do que você ter na Itália, do que você ter na França, tá? Então, repare que eu vou até gerar emprego em países pobres, mas esse emprego não quer dizer que eu estou aumentando as riquezas desses países pobres. Analisando as alternativas. Letra A. Ele fala o seguinte: nessa fase do capitalismo, os países tornam-se cada vez mais vulneráveis aos interesses das grandes corporações internacionais. Fato associado à crescente circulação de capitais, mercadorias, informações e pessoas, característica importante do processo de globalização. De fato, tá? Essa questão alternativa tá extremamente certa. Ah, eu já vou marcar ela direta, Bené. Não, tá? Você vai analisar a restante até para ter a certeza e marcar certo o seu gabarito, fera. Tá? Vamos ler a restante. Letra B. As características mais importantes e fundamentais nessa etapa do desenvolvimento capitalista é a crescente importância do conhecimento, fato que tem gerado maior interdependência entre os países e diminuindo a desigualdade econômica e social entre as nações. Como eu falei agora há pouco, a desigualdade social entre as nações não foi diminuída por causa da terceira revolução industrial. Pelo contrário, ela só aumentou. Tá? Os países que têm as sedes das empresas mais ricas, eles continuam ricos. E os países pobres continuam lá, basicamente, servindo de mão de obra barata. Tá? Letra C. Nessa fase do capitalismo, ocorre uma verdadeira guerra das bolsas de valores e mercados futuros em diversos países do mundo, como também em outros setores econômicos. Esse período é também caracterizado pela igualdade competitiva entre empresas de países pobres e países ricos. Galera, não existe igualdade competitiva entre empresas de países pobres e países ricos, tá? Claro que em todo país, por exemplo, até em países pobres como os nossos, você vai ter empresas de multinacionais, grandes, gigantescas, e que essas vão poder, de fato, competir com o mundo inteiro. Aí vai ter, por exemplo, no Brasil, a nossa própria Petrobras, tá? Que é uma empresa estatal, parte com ações privadas, mas em sua maior parte estatal, mas, pelo menos, por enquanto, tá? Mas a Petrobras, ela tem até concorrência pelo mundo inteiro. Mas é a Petrobras, é um caso isolado, tá? As empresas brasileiras ficam ainda muito atrás, por exemplo, de empresas norte-americanas, tá? Letra D. No capitalismo globalizado, a intensificação dos fluxos comerciais do espaço mundial e intensas harmônicas são transportados por enormes navios, trens, caminhões e aviões, que circulam por modernas e intricadas redes que cobrem grandes extensões da superfície terrestre. Galera, veja só, quando ele fala o seguinte: no capitalismo globalizado, a intensificação dos fluxos comerciais do espaço mundial é intensa e harmônica, não é intensa e harmônica, tá, galera? A gente não pode esquecer que países ricos vão ter, de fato, um sistema de transporte muito mais tecnológico, que inclusive vai refletir em lucro, tá? Basta a gente pegar como exemplo o nosso país, onde o sistema de transporte está ligado, tá, ao sistema de caminhões rodoviário, e que isso dá muito prejuízo à economia brasileira. Tá? Por exemplo, em um país continental como o nosso, também continental, a melhor estratégia de transporte seria a malha ferroviária, mais rápida, mais segura e que traria mais lucro. Tá? Então, de fato, tá, este sistema de transporte não é intensa e harmônica. Depende muito do país e do seu poderio econômico. Tá? Se gostou, curte, compartilha, manda para os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? E não esquece que aqui toda semana nós temos 3 vídeos. Uma videoaula, uma videodica de cinema ou seriados que você pode assistir e aprender um pouco, e um vídeo de resoluções de questões. É isso aí, meu povo. Até a próxima videoaula, no caso, nessa terça-feira. Oh, yes.